Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e estou aqui chegando de viagem no carro, mas não quis deixar de fazer esse vídeo para vocês. Então, eu peço todos os ouvidos, eu peço todo o coração, toda a mente para a gente meditar junto nessa palavra de Deus. Jesus Cristo, um dos mandamentos que ele nos deixou foi que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Sabe o que é isso? Ele disse, olha, faça com os outros o que você gostaria de que fizessem consigo mesmo. Isso resume todos os mandamentos, isso resume toda a lei e todos os profetas. Aí eu pergunto, como a gente tem tratado o próximo? Olhe bem, gente, Jesus andava de um lado para o outro, ensinava, pregava, fazia milagres, mas ele não esquecia a compaixão, a misericórdia. Sabe, ele passa por Samaria, eu vou dar alguns exemplos aqui, para ilustrar o que eu quero dizer. Ele está passando por Samaria, disse que ele tinha que ir por aquele caminho, e ele encontra uma mulher que não era judia. Você tem que se colocar na história da época. Aquela mulher era discriminada. Ele vai encontrar uma mulher no poço de Jacó, uma samaritana. Ele dispensa todos os discípulos. Ele fala, olha, vocês vão para lá, vocês não entenderam ainda nada. E ele vai conversar com essa mulher. Olha bem, essa mulher, ela estava com um marido que não era dela. Ou seja, ela estava em fornicação. Jesus diz para ela, olha, eu vim aqui e esse marido que você está aí não é seu. Mas perceba a maneira que ele fala isso. Ele aborda a mulher e ele vai conversando. Você me dá um pouco de água? E ele deixa a mulher conversar, ele não sai apontando o dedo jogando na cara. A gente anda por aí, a gente vê muitos crentes achando isso correto. Ele chega na porta da macumba, ele chega na porta de uma outra religião, ou ele chega no meio da rua em frente a alguma religião ou alguma cultura que não é a dele, e começa a botar a porta, dizer você vai para o inferno se não fizer isso, se não fizer aquilo, e aquelas pessoas não têm a mudança de mente ainda. Será que a gente um dia já não foi do mundo? Mesmo os que nasceram em ambiente de igreja, será que um dia não caiu no mundo? A gente precisa olhar essas pessoas com compaixão. Jesus foi olhando e esperou ela admitir. Ela falou, vejo que tu és profeta. E aí ele com amor chegou nela, não com ódio. Percebe? E aí, gente, vem uma mulher também do fluxo de sangue, aquela mulher impura. A lei de Moisés dizia que aquela mulher era uma impura. Ela não podia chegar perto de ninguém, nem da família, não podia nem ter família. E Jesus não. Ela, no meio da multidão que não deixaria, ou seja, essa multidão representa a gente. Se a gente visse alguma pessoa que não é da mesma turminha, será que a gente não fazia o mesmo? Essa multidão não ia deixar ela chegar a Jesus, mas ela foi se infiltrando e tocou nas vestes de Jesus. E ali ela foi curada, mas o mais interessante não é essa cura física, é que a palavra diz que depois ela foi curada de novo. Essa é a cura principal, porque depois que Jesus foi conversando com ela, a Bíblia não vai mostrar, mas deve ter sido uma história longa, uma conversa longa de muito amor. Jesus ouviu mais do que falou, e ela contou aqueles 12 anos para Jesus, e a palavra vai dizer que vá em paz, minha filha, a sua fé a salvou. Naquele momento, Jesus tinha curado a alma dela, as frustrações de tanto tempo, sem ninguém, sem poder chegar perto de ninguém. Aí eu pergunto, será que é assim que a gente está tratando o próximo? Ou será que estão tratando a gente dessa forma? Amados, em várias ocasiões da Bíblia, Jesus queria ficar sozinho. Quantos momentos a gente quer ficar sozinho? Não há problema nenhum em ficar sozinho. Jesus, inclusive, diz, vai, fecha a porta do teu quarto e ore ao Pai em silêncio. Mas e aí? E se em vários momentos eu moro na praia e eu estou andando na areia, eu falo assim, não quero ver ninguém, eu quero ficar só orando. Mas aí o que acontece? Alguém me interrompe. Muitas vezes eu falo, poxa, não quero nem cumprimentar, vou fingir que não vi porque eu quero orar. Mas Jesus não faz isso, gente. Olhe bem, Jesus, a palavra diz que ele queria ficar sozinho, ninguém entre, e ele se tranca numa casa ali. Mas uma mulher, Ciro-Fenícia, entra naquela casa. Vocês lembram? Que aí ela vai dizer assim, olha, Jesus vai dizer para ela, olha, não é certo que eu tire os pães, né, dos meus e dê para os cachorrinhos. E ela vai dizer, olha, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu mestre. E Jesus se admira com a fé dela. Jesus cuida dela.
Em outro momento, Jesus quis ficar sozinho, se tranca numa casa também com os discípulos. E quando veem que não dá para entrar, alguém abre o telhado e coloca um aleijado de lá. E Jesus fala assim, olha, eu quero ficar sozinho. É isso que ele diz? Não. Ele atende e ele cura aquela pessoa. Quer ver o momento que, para mim, na minha opinião, depois você diz a sua, é o mais drástico da compaixão de Jesus? Quando João Batista morre. Era primo de João. João era primo de Jesus. Um amor tremendo. Ele batizou Jesus. E aí, olha o que acontece, gente. Quando João ele é decapitado e vão avisar Jesus que João tinha morrido, Jesus se retira para ficar sozinho. O que vocês acham que Jesus ia fazer? Chorar. Jesus também era homem, 100% homem, além de ser o Deus encarnado. Ele queria ficar sozinho, gente. Olhe bem, mas ali a palavra vai dizer, se você continuar, ela vai dizer que uma multidão começou a ver ele e foi seguindo ele. E aí Jesus olha para a multidão e ele não diz, olha, eu quero ficar sozinho, agora é meu momento, não. Diz assim, ó, que Jesus, vendo aquela multidão, como ovelha sem pastor, ele se compadece deles. E no meio daquela dor, Jesus vai fazer o maior milagre de todos da multiplicação dos pães e dos peixes. É assim com Jesus. Jesus, ele muda tudo. E parece, amados, que a gente não aprendeu. E parece, amados, que os discípulos não aprenderam. Porque quando Jesus ele estava passando também, uma multidão seguia, a palavra vai dizer que um cego gritava, não é? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele gritava cada hora mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse era o filho de Timeu, que a Bíblia trata como Bartimeu. E Jesus vai passando, e aí ele grita mais alto, e Jesus para. A multidão quer excluir, ou seja, os discípulos querem excluir ele. Para de gritar, para de fazer isso, não importune o mestre. Mas Jesus não, de novo na compaixão. Levam esse cego até Jesus. E Jesus aí, gente, vai olhar para ele e vai dizer, o que queres que eu faça? E ele vai dizer, eu quero ver. Não, ele não pediu mais uma esmola, ele não pediu mais dinheiro, ele deixou a cama lá, ele foi a Jesus, ele enxergou e ele virou nova pessoa. Mas eu quero dizer que, por causa de tudo isso, amados, por causa de tudo isso, Jesus é Jesus. Ele é considerado o misericordioso. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Que compaixão é essa? Que compaixão é essa? Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir ser como Jesus, mas a Bíblia diz, sejam meus imitadores. Como a gente tem tratado o próximo, como a gente tem tratado aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu bato mais nesse ponto, porque a gente não pode colocar um rótulo de igreja aqui, ó, uma placa de igreja, o nome da sua igreja aqui, uma placa de santo e excluir os demais. Não, Jesus nos chamou para converter os demais. Vamos abrir o coração hoje? Não importa o momento que você está passando, abra o seu coração para receber o próximo com amor. Não importa a religião dele, não importa o que ele está passando. Vamos orar pelas almas. Jesus Cristo está voltando. E a gente precisa levar o máximo de almas possíveis para o céu. Mas lembre-se, a gente só lança a rede. Quem pega o peixe é Jesus, viu? Quem converte é Jesus. Então a gente faz a nossa parte e ora ao Pai que está nos céus. E o Pai que está nos céus ouve a nossa oração que a gente fez no secreto e nos recompensa em público. Que essa mensagem possa falar ao coração. Eu poderia citar aqui muitas outras passagens. São tantas, mas vocês podem dizer aí também para colaborar com esse vídeo. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser. Em nome de Jesus, orem por nós, orem por mim, orem por toda a equipe, para que a gente possa continuar a nossa obra, porque os ataques de Satanás são grandes, mas maior é o que habita em mim e que habita em você. Um beijo no coração. Deus abençoe.